Eu pensei em tanta gente. Eu pensei exatamente. Boa noite, pessoal. Uma maravilha ter vocês todos aqui. Mazé, Paulo Reis, Denise, enfim, todo o pessoal que já está aqui com a gente. Uma maravilha ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E essa é a nossa primeira live de 2021. Para quem não assistiu às anteriores, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Vamos compartilhar o link aqui no chat com vocês. Lá no nosso canal do YouTube, também publicamos as compilações de depoimento, como essas que a gente começou assistindo aqui no início da live, separadamente da live, né? E também algumas edições temáticas dessas lives que a gente produz. Confiram lá. E se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem seu like, enfim, aquelas coisas de sempre. Ajudem a gente a divulgar esse conteúdo aberto, né, sobre arte produzido por meio desse projeto de extensão universitária. Queria também, nesse começo ainda, dar os créditos à nossa equipe técnica que cresceu. Ao artista e estudante Hamed Almeida, que vocês já conhecem, apesar do novo visual. Boa noite, Hamed. Oi, boa noite a todo mundo. Boa noite, Lilian. Prazer estar aqui, como sempre. Também quero apresentar aqui, agradecer, né, a professora e artista, sempre linda e cheirosa, Bernadette Panek, que é aí responsável pela pesquisa do conteúdo do ECOA. Boa noite, Bernadette. Você está mutada, Bernadette. Dá uma boa noite para a gente aí, sem estar mutada. Deixa eu ver como é. Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui com você, Lilian, aí. Obrigada pelo convite. Além da Bernadette, também a artista estudante Samara Andreatti, que chegando aqui, organizando a casa, com o trabalho de divulgação do ECOA. Boa noite, Samara. Seja bem-vinda à equipe. Olá. Opa! Além da Samara, a gente também tem aqui, aumentando a equipe, o professor e artista Bruno Marcelini, o nosso professor Pardal, né, Bruno? Ajudando a gente aí com a identidade visual do ECOA nas redes sociais. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa live hoje. Eba! Então, obrigada a essa equipe maravilhosa que, quanto maior, mais trabalho sobra para mim também. Enfim, então, sem mais delongas, vamos para o assunto do dia. E agora, mercado de arte? Essa pergunta projeta uma preocupação geral quanto à noção de futuro próximo e distante, porque nosso presente é a inimaginável duração do claustro e do luto no eterno agora. Um agora nunca antes tão palpável. Tal materialização nubla a mirada para além, e o que está próximo e visível é aquilo que não queremos ver. Mas como uma brisa leve que tenta limpar o ar, as palavras escritas em As Regras da Arte de Pierre Bourdieu chegaram até mim, e o cito. Tratando-se de compreender o funcionamento de um campo de produção cultural e o que aí se produz, não se pode separar a pulsão expressiva que encontra seu princípio no próprio funcionamento do campo e a ilúzio fundamental que o torna possível, da lógica específica do campo, com as potencialidades objetivas de que ele está prenhe. Tudo o que coagirá e autorizará a um só tempo a pulsão expressiva a converter-se em solução específica. É nesse encontro entre uma situação que coloca problema, como diz Popper, e um agente disposto a reconhecer esse problema objetivo e torná-lo um assunto seu, que se determina a solução específica, produzida a partir de uma arte de inventar já inventada, ou graças à invenção de uma nova arte de inventar. O futuro provável do campo está inscrito em cada momento na estrutura do próprio campo.
Mas cada agente, artista, galerista, curador, colecionador, arquiteto, estudante, pesquisador, faz seu próprio futuro, contribuindo com isso para fazer o futuro do campo, ao realizar as potencialidades objetivas que se determinam na relação entre seus poderes e os possíveis objetivamente inscritos no campo. Fim da citação. E é para essa reflexão coletiva que nós todos estamos aqui hoje. Então, vamos chamar aqui o nosso quarteto fantástico da noite, né, para continuar essa conversa. Vou apresentar, então, Marcos Bertoldi, arquiteto reconhecido internacionalmente, e em 2010 foi apontado pela revista norte-americana Architectural Digest como um dos 100 arquitetos mais influentes e promissores do mundo. É nosso convidado, entre outros motivos, por ter um olhar privilegiado da relação, talvez um tanto perniciosa, entre a arquitetura e as artes visuais. Sobe para cá, Marcos. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Lilian. Boa noite, obrigado. Vai ser um prazer dividir essa live, esse espaço aqui com vocês. Venho mesmo como arquiteto e com alguma prática no relacionamento comercial com eventuais interessados em obras que são os meus clientes. E também não sou especializado no tema, e tenho uma relação multifacetada com a arte de diversas maneiras, esteve presente na minha vida o tempo todo, mas vamos ver o que eu consigo deixar de contribuição aqui para vocês. Eba! Vou chamar também Tucanício, que é galerista desde 1995 e mantém com mãos delicadas na precisão, mas firmes na sustentação da Galeria Ibacatu, que tem projetado artistas no cenário nacional e internacional como nunca antes na história dessa cidade, né, Tuca? E é nossa convidada, além dos motivos óbvios, porque também é uma das personalidades mais queridas do campo artístico curitibano. Boa noite, Tuca, seja muito bem-vinda. Boa noite, Lilian, boa noite a todos presentes. Obrigado pelo querida. E é mesmo, né? Bom, esse assunto aí eu estou completamente inserida dentro dele, aprendendo todo dia um pouco, né? Então, assim, acho que posso trazer alguma colaboração da minha experiência, né? Que eu tenho vivido, né? E principalmente nesse último ano que a gente teve que se adaptar e mudar bastante a maneira de trabalhar. E parece que eu estou, de novo, descobrindo como trabalhar com o mercado de arte, né? Como foi lá no começo da galeria, lá atrás. Mas, enfim, vamos aí. Obrigada pelo convite. Eba! Vou chamar também Carla Bordim, que é arquiteta e fotógrafa, e talvez por isso mesmo também colecionadora de arte. Para se desenvolver nessa área, estuda a arte e seus artistas com um foco que surpreende os incautos e vai além do exercício do colecionismo tradicional. Por tudo isso e mais um pouco, ela é nossa convidada. Boa noite, Carla. Sobe aqui com a gente. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui participando do quarteto de especialistas aí, mais a Lília, o pessoal. Vamos ver o que a gente pode contribuir aqui um pouquinho com esse olhar de fora, né? Um pouco não de dentro do mercado aí. Legal. Obrigada. E, para concluir aqui o nosso quarteto fantástico de convidados, José Espanhol, artista e professor, doutor do Instituto de Arte da Unesp, com trânsito internacional, a partir dessa dupla função, né, professor e artista. É representado pela Dan Galeria em São Paulo, e sua pesquisa e produção artística fazem interagir materiais e objetos ordinários com situações escultóricas extraordinárias, para uma dupla função, para uma dupla ativação, a do corpo do observador e da própria arquitetura, retomando aí aquela relação perniciosa entre arte e arquitetura, né? Essas são algumas das razões para ele ser nosso convidado aqui hoje. Boa noite, Espanhol, seja bem-vindo. Está mutado, deixa eu te desmutar aqui, peraí. Pronto.
Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro agradecer o convite, Lilian, agradecer também a Bernadette, Bruno, Hamed, Samara, aos colegas aqui da mesa, Tuca, Carla, Marcos, e, enfim, vamos ver até onde nós chegamos essa noite com esse assunto aí tão complexo. Isso mesmo. Então, bora começar, né? A conversa. Para quem está nos assistindo, então, a gente separou aqui o assunto da noite em alguns blocos. O primeiro vai ser perguntas gerais aos nossos convidados, e a primeira pergunta tem esse foco mais voltado à experiência individual e subjetiva de cada um em relação ao mercado. Então, eu vou fazer a pergunta e depois passo a palavra aí para o convidado da vez. Vamos lá. Apresentem para a gente, resumidamente, a partir da sua perspectiva pessoal, que tipo de relação você estabelece com o mercado de arte de forma ampla? O comércio, propriamente, dos objetos, os circuitos de exposição e a produção artística. Vamos começar aí convidando Tucanício para responder por primeiro. Vamos lá. Manda abraço. Começar do começo, então, né? Lá de trás. Bom, minha relação com a arte, com o comércio, né, o mercado de arte, começou lá atrás, em 1995, por acaso, né, quando eu iniciei o trabalho com a Galeria Bacatu, que a princípio era para ser apenas um espaço de arte, uma sala de arte dentro de uma empresa, e acabou que do nada virou uma galeria e eu tive que correr atrás para descobrir como fazer aquilo funcionar, né? Porque até então eu era completamente leiga no assunto mercado de arte, mas por outro lado eu tinha uma relação muito boa com os artistas, porque tinha acabado de me formar na Belas Artes, tinha um relacionamento com os professores, os artistas frequentavam ateliês, e mesmo durante as montagens, no início da galeria, fui aprendendo a ser galerista ali, né? A mexer com esse interior da galeria, né? Que é antes de chegar no mercado, mas é onde o galerista aprende a falar sobre a arte, sobre esse produto que ele vai vender, sobre esse artista que ele vai falar, que é esse relacionamento que a gente vai desenvolvendo mesmo nesse processo, né, todo de montagem de exposições, montagem de feiras, e enfim, daí depois de alguns anos já com a galeria em Curitiba, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar outros horizontes, que o mercado aqui não é muito fácil para arte contemporânea, aí, ó, 25 anos de galeria, claro, melhorou muito, mas assim, naquele momento lá, nos anos 90, eu comecei a olhar que eu precisava buscar um outro caminho. E foi quando eu fiquei sabendo das feiras de arte, né? Então, eu fui viajar, conhecer pessoalmente no Brasil. Naquela época ainda não tinha nenhuma feira de arte. Eu participei da primeira feira, que foi uma na Oca, de São Paulo, lá, que foi organizada até por aquele Edmar Cid Ferreira, do Banco Santos, que no fim depois foi preso e tal, e que daí depois é que veio a SP Arte, que daí eu participei também. Mas antes disso eu viajei e fui conhecer algumas feiras. E para participar de uma feira não é algo muito simples, né? Você precisa mandar uma proposta, você tem que ser aceito, e enfim, tem toda uma logística que eu não tinha o menor conhecimento de como era. Então, primeiro eu tinha que passar nesse crivo de uma seleção. Enfim, descobri as feiras, consegui fazer várias, né, em vários lugares. Fui para Nova York, fui para Basel, Madrid, eu fiz 7 anos de arco. Depois, recentemente, eu fiz uma feira no Peru, em Lima, muito interessante também, e pronto, e aí a gente foi criando essa relação, né, esse hábito de mercado de arte através da feira, que as feiras são lugares que realmente são incríveis, né? A maioria das galerias, durante muitos anos, até agora, antes da pandemia, é onde
a grande fatia do bolo do mercado acontece dentro das feiras, né? Acontecia até antes de 2020. Então, são lugares caros, né? Como a Lívia falou antes aí, para você, tanto para manter uma galeria, um espaço físico, como para você estar em feiras, isso tudo é muito alto, mas são lugares que a gente tem que estar, né, as feiras. É onde estão os colecionadores, é onde estão os críticos de arte, os art dealers, os curadores das coleções de museus. Então, é um grande cartão de visita, assim, uma grande vitrine para os artistas estarem ali, né? Então, aí, falando de uma outra coisa que para o mercado também eu vejo que me ajuda muito por eu estar em Curitiba e para eu conseguir essa inserção dentro desse mercado nacional, são as associações, né, que a galeria fez. Então, hoje a Ibacatu está dentro da ABACT, que é uma associação de galerias de arte contemporânea que trabalham mercado primário, né, que é esse mercado que o trabalho sai do ateliê do artista, vai para a galeria, então a galeria faz esse papel de ligar, fazer essa conexão direta do artista com o comprador. Né? E essas são as galerias que trabalham nesse mercado primário. E é muito legal, porque a ABACT, eles têm um trabalho que chama o Projeto Latitude, que eles trazem convidados de fora, curadores de museu, colecionadores, para vir visitar as feiras. Então, isso também para fortalecer esse mercado internacional de arte brasileira também. Né? E recentemente, o ano passado, a gente se associou também à Partilha, que não é uma associação, vou falar isso, é um grupo colaborativo de galerias, que se juntou agora, na época da pandemia, para tentar dar uma levantada no mercado que estava muito parado. E a Partilha é um grupo muito interessante, porque é um grupo colaborativo que todo mundo se ajuda, ali tem um banco de dados, troca-se informações entre as galerias, como eu posso ter um fornecedor na Bahia, um fornecedor em Belo Horizonte, entendeu? Então, todo mundo se ajudando e colaborando. E agora em abril até a gente vai fazer mais uma ação, porque a gente achou que talvez a coisa voltaria ao normal agora em 2021, mas agora a gente está nessa situação e a gente vai refazer uma ação, que a gente vai fazer uma nova ação, ação 5, com algumas galerias e fazer uma doação também de 10% do valor das vendas, como a gente fez nas outras ações da Partilha também, que a gente vai fazer agora para esse Adote uma Família em Paraisópolis. Então, é muito bacana essa parte do mercado agora que a gente está vivendo, né, que ela é colaborativa tanto entre as galerias, como com os artistas, como com questões sociais. Então, é uma novidade, né? E aí também tem a questão das vendas online, né, que tem essas plataformas que a gente também está inserido. Então, eu estou falando disso para ver onde que a gente está entrando. Todos os lugares a Ibacatu entra dentro do mercado, né? E a Partilha, por exemplo, as ações acontecem dentro do Instagram. Então, as redes sociais, elas têm tido um papel bem importante para o mercado de arte. Algumas galerias até fecharam as portas e estão trabalhando 100% só com vendas online. Bom, acho que é isso. Falei demais já, por enquanto. Tá ótimo, Tuca. Nossa, que delícia te ouvir. Vou passar a palavra, então, para o Marcos Bertoldi, continuar aí o nosso assunto, de apresentar a sua perspectiva pessoal aí com relação a esse mercado amplo da arte. Marcos, por favor. Então, a minha relação também começa lá atrás. Penso que a partir do momento, principalmente, se intensifica a partir da entrada no curso de arquitetura. E, curiosamente, eu peguei o primeiro ano da prévia para arquitetura em Curitiba, que depois foi abolida, mas era uma prova inicial que se exigia uma série eram 2 dias de provas de desenho, e depois dessa prévia, que era bastante rigorosa, as vagas ficaram muito disponíveis, né? O que era
5 para 1 para entrar, acabou 1,5. Então, o que aconteceu? Todo aquele pessoal que não estudava, mas que sabia desenhar, acabou entrando naquele ano. E junto com esse pessoal que não estudava muito, eu incluído, teve todo o pessoal da Belas Artes. Então, eu acabei sendo colega, por todos os 5 anos de faculdade, de uma turma que fazia Belas Artes ao mesmo tempo, e que naqueles anos ali do final da década de 70 e o início da década de 80, eu acabei me entrosando com todos eles, com todos os artistas que estavam ali já iniciando suas carreiras da mesma maneira, e isso fez, então, com que eu, já nos anos 80, tivesse uma relação próxima com essa geração, que era a minha geração também. E outro dia, ou algum tempo atrás, a Eliane Proli, que esteve aqui em casa, que vocês conhecem, e ela me disse: puxa, Márcio, você tem uma coleção anos 80 de paranaenses ou de curitibanos. E eu nunca tinha visto dessa forma, porque eu comprava porque eu gostava, porque eram meus amigos e eu tinha aquilo à minha disposição. E, de fato, hoje eu vejo que eu tenho um pequeno núcleo de artistas dessa época, dessa fase. Raul Cruz, Geraldo, Rossana, Letícia Marques, a própria Eliane, entre outros. E falando em comércio e falando em mercado, eu também não me esqueço, me lembro sempre de quanto eu teria em obras hoje, financeiramente falando, se eu tivesse comprado a geração 80 do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que eu estaria lá e certamente é o que eu teria feito, né? Assim como eu fiz aqui, fico muito feliz de ter a minha pequena coleção, mas eu poderia falar melhor de mercado se eu estivesse lá. Então, e dessa forma, então, eu continuei adquirindo coisas para mim e, naturalmente, tentando incluir o máximo de obras possíveis nos apartamentos, nos projetos de interiores que eu fazia. Eu comecei muito a minha carreira como arquiteto de interiores por uma série de questões, inclusive naturais, porque os projetos maiores acabam vindo mais com a tua maturidade. E sempre, para mim, a arte foi uma questão, né? Sempre eu fiz o que pude para estimular e favorecer a venda e a inclusão de obras no meu trabalho, porque além de eu achar que a sociedade tem um dever com os artistas, com seus artistas, de fomento, de desenvolvimento, aquilo fazia bem pessoalmente e melhorava o meu trabalho. Então, eu não vejo nada de pernicioso nisso e acho, inclusive, muito saudável. Aí vocês estão vendo algumas obras, né, já muito antigas, e apesar de desculpa, o outro apartamento era um apartamento bem recente, esse já é um trabalho mais antigo, bastante antigo. E dessa maneira, então, eu fui fazendo minhas aquisições continuamente, visitando museus no mundo todo, algumas bienais quando pude, contatos com galerias, com artistas, enfim, as formas convencionais que qualquer interessado em arte acaba cruzando, né? Acho que foi importante o surgimento da Casa de Imagem para mim, porque era vizinha ao meu escritório de arquitetura, muito próxima do meu escritório de arquitetura. Logo me vinculei muito bem ao Marco, essa é a minha casa, logo eu me vinculei muito bem ao Marco e o Marco daí trazia todos os artistas bacanas, assim, desse eixo Rio-São Paulo, que era uma coisa que não tinha em Curitiba, né? Alguém falou que a Caiaca foi um pouco vanguarda nos anos 70, mas isso tinha ficado para trás, não foi a minha época. Então, na minha época, tudo que eu via eram coisas muito acadêmicas e muito com um gosto curitibano e que acabavam não atendendo as minhas expectativas. Então, a partir dessa relação com o Marco,
eu consegui colocar muita coisa, aprender muita coisa também, ter acesso a muitos artistas, e que eu valorizo até hoje. E nessa questão dos clientes, muitas vezes, eu sempre que possível, eu tentei interessar esses clientes a ponto de que formassem coleções, né? Então, meu cliente que tem a maior coleção, provavelmente, que tem inclusive no projeto da casa que eu fiz para ele, tem um espaço expositivo anexo, que provavelmente vai aparecer aí em algum desses slides. Ele tem uma coleção bastante expressiva. Eu fui comprar com ele os primeiros trabalhos para o primeiro apartamento que fiz para ele, quando ele saiu da casa dos pais, ainda solteiro. E eu estive no Zimmermann, e nós encomendamos um tríptico na época, que eram 3 corações, que ele obviamente ainda tem até hoje. Era um coração branco, um azul marinho e um vermelho. E essa foi a primeira aquisição de uma coleção que se tornou bastante interessante aqui para nós. E veio, logicamente, a partir desse meu esforço de apresentar e de valorizar, para que ele pudesse, enfim, também se interessar pela área. Indo um pouco mais adiante, não sei se ainda tenho tempo, tenho mais um tempinho, né? Essa minha vida conectada à arte, em viagens, e muitas vezes eu viajava em família com a minha filha, desde pequena, nossa filha única, inclusive, ela acabou se interessando da mesma forma. Ela foi estudar em São Paulo, fez INSPER, que é uma faculdade de economia, e que na época era IBMEC, acabou se tornando INSPER na metade do caminho, e para nossa surpresa, inclusive, ela quis fazer economia. Eu não tenho nada a ver com essa área, mas lá pela metade do tempo, ela teve acesso a um TED que ela mesma havia organizado, do Heitor Reis, que estava naquele momento montando a coleção Pro Brasil Plural, né, que é o primeiro fundo de investimento. Aqui é um Daniel Senise, à esquerda aí na imagem. Eu comprei do Cohen, de São Paulo, para esse mesmo cliente, porque esse é o espaço expositivo. Enfim, então eu estava dizendo que a Marina, minha filha, ela acabou, se integrando nessa coleção, nesse trabalho, e ela era, depois do Heitor, tudo acontecia na mão dela, né? Não havia uma estrutura muito verticalizada, era o Heitor e ela. Então ela acabou frequentando todos os artistas nacionais, alguns que estão instalados internacionalmente, feiras, e obviamente eles estavam comprando à época 40 milhões de reais em obras, né? Isso nos, sei lá, quantos, 20 anos atrás, talvez, não, menos, 12 anos atrás, 14 anos atrás, por aí. Eles estavam comprando 40 milhões em obras, e então, naturalmente, eles eram referência para tudo. Então, todos os vernissagens, todas as exposições, enfim, tudo eles eram convidados, e ela, então, acabou se envolvendo, né, nisso dessa maneira. E estou dizendo isso por quê? Porque depois que ela saiu da coleção, além de eu ter tido um acesso bacana a essa coleção também, me tornei muito amigo do Heitor. Depois que ela saiu dessa coleção, que foi recortada e transportada para Nova York para uma exposição da Christie's, ainda na gestão que a Marina estava participando, ela passou a fazer um trabalho para mim também de curadoria para alguns clientes. Então, eu tive, coincidentemente, alguns clientes que precisavam formatar pequenas coleções, e ela, então, passou a me ajudar por um tempo, até que, mais recentemente, a questão de uns 3 anos, ela foi convidada pela Christie's, a partir daquele trabalho que ela tinha feito da exposição em Nova York, de um recorte do Brasil Plural, que teve, inclusive, um excelente resultado de venda lá à época. Hoje ela é a representante da Christie's no Brasil, já há 3 anos.
o que também me dá acesso, assim, eventual, né, e eu consigo, de alguma forma, enxergar um pouco desse cenário que é tão distante da gente, numa escala mundial. Ela 4 vezes por ano viaja para Nova York, participa de leilões e tudo isso, e tem toda uma clientela brasileira que compra e que acessa a Christie's, no caso. Então, quer dizer, então, como eu disse, de várias maneiras, sem nenhuma especificidade, sem fazer... Eu sou arquiteto 24 horas por dia há 40 anos. A arte, ela entra enviesada, né? Então, e de várias maneiras. E de alguma forma, ficou muito mais interessante hoje a minha conversa com a minha filha do que se ela tivesse se tornado uma economista, como ela tinha, talvez, inicialmente previsto. Então, eu prefiro conversar com a Marina, representante da Christie's, do que com a Marina, economista. Apesar de que as coisas estão conectadas. E o Heitor me disse, uma vez, de uma maneira bem sarcástica e sagaz, ele disse: Marcos, eu prefiro treinar uma economista em arte do que uma artista em economia. Por que será? Eu não entendi, estou pensando nisso até hoje. É bem legal o começo da tua fala, Marcos, porque me lembrou um pouco também algumas palavras do Bourdieu, que é a geração, né? Você falou muito da geração 80 como um gosto pessoal seu. De certa forma, cada geração forma a sua própria clientela, né? Então, acabam que as gerações não concorrem, né, nesse sentido, né? Então, é uma coisa bem legal da gente pensar também isso, né? Vou passar a palavra, então, para a Carla, para responder também essa questão mais subjetiva aí da sua relação com o mercado. Carla, fique à vontade. Então, bom, eu sou Carla, eu estou aqui como colecionadora, mas eu diria que antes de ser colecionadora, eu sou uma apaixonada pela arte. Eu também tenho um histórico aí de formação na arquitetura, eu não exerço arquitetura, mas lá atrás eu exerci um pouquinho, mas me formei em arquitetura, e desde aí começou meu fascínio pela arte, né, ligado à arquitetura e tudo mais, e depois eu estudei muito tempo fotografia, que é uma paixão que eu tenho também, e enfim, depois eu casei, eu fui morar muito tempo fora do Brasil, e aí eu acho que a coisa também começou a intensificar bastante esse meu apreço pela arte, né, que eu morei na Europa há muito tempo, então lá a gente tem uma diversidade cultural e uma proximidade muito maior, né, com museus, com galerias, com tudo. Então, isso para mim foi uma vivência, assim, extraordinária, poder, né, estar do lado do Museu do Prado, do lado enfim, do Reina Sofia, que eu morei na Espanha, no caso, muito tempo. Então, que abre muito, acho que me abriu muito os horizontes nesse campo da arte, né. Daí, quando eu voltei para o Brasil, já casada, né, meu marido, a gente começou aqui em Curitiba a conhecer pessoas envolvidas com arte, a se interessar. A Tuca, minha grande amiga desde então, né, desde aquele tempo, e depois temos relações com outras galerias, enfim, começamos a se interessar por arte, por gostar, eu e meu marido, nós dois juntos, a gostar de arte, e começamos a comprar uma peça aqui, conhecer mais pessoas, conhecer artistas, criar essa relação, né, com a arte, né, além de não só comprar arte, mas admirar também, entender todo esse processo que envolve a arte, né? Inclusive, essa fotografia que está aí agora é no ateliê de um artista lá no Rio de Janeiro, do Elvis. Então, a gente cria muito essa relação, né? Acaba com essas conexões que a gente faz através de galerista, através de curador, acaba conhecendo todo esse outro lado da arte que eu acho super interessante, né? Não só você ir numa galeria e escolher um quadro e comprar para você, né? Eu acho que esse background é maravilhoso, de você poder ter oportunidade de conhecer todo esse outro lado, né? Então, a gente viaja muito para feiras de arte, para visitar museus, é um foco que a gente tem bastante grande, eu e meu marido, de poder, mesmo no Brasil, as feiras de artes aqui, Arte Rio, SP Arte, a gente normalmente tenta ir para ver, porque essa dinâmica de mercado funciona muito nessas feiras, né, para você poder ver o que está acontecendo, conhecer mais pessoas, e, enfim, é um museu sempre, né, um museu de várias galerias, e sempre uma super oportunidade. Tuca, a gente sempre se encontra, né, Tuca, nas feiras também, sempre lá prestigiando a Tuca,
pessoal de Curitiba, e, enfim, a gente também apoia alguns desses, que nem aqui em Curitiba, a gente procura apoiar, a gente apoia o programa dos patronos do Monte, Museu Oscar Niemeyer, e daí a gente também, através de pessoas, empresas da família, etc., também procura apoiar projetos de Lei Rouanet, né, aqui, e também eu participo de alguns clubes de colecionadores, do MAN, por exemplo, de São Paulo, e etc. Então, a gente tenta também apoiar essa questão da arte, não só através da compra, mas de incentivar também, né, poder incentivar um pouco a produção artística aqui. Que mais? Bom, aí a foto na feira também da SP Arte, como eu comentei, que a gente participa. E o que eu acho, assim, muito legal é essas conexões que a gente cria com a arte, né? A oportunidade de estar aqui com vocês, com um arquiteto, um artista, galerista, né? Eu acho que a gente cria essa outra foto também de uma galeria em São Paulo, que no caso é o Ernesto Neto no Ramos. Então, acho que essas oportunidades que a gente tem de conhecer essas pessoas e ouvir deles, né? O que é arte para eles, a produção deles, e que, infelizmente, esse momento de pandemia a gente não conseguiu tanto, né? Acabou ficando tudo muito virtual. Então, eu acho que são oportunidades que a arte que pode proporcionar para a gente, né? Então, a minha relação com a arte é mais ou menos essa, assim, né? Um pouco de compradora, colecionadora, mas também de apaixonada e interessada em estudar, e todos esses livros aqui atrás de arte, então, sou uma, assim, apaixonada mesmo pela arte. Que legal, Carla. E a gente acaba vendo isso e podendo, como artista, no meu caso, né, entender um pouco mais esse contexto, ou o teu contexto específico, né, que é esse olhar muito diferente do olhar do artista, né. Isso é bem importante para a gente. Obrigada. E vou passar a palavra para o Espanhol, para responder aí essa mesma questão mais subjetiva aí, Espanhol, por favor. Bom, boa noite de novo. Está tudo certo, câmera e microfone. Bom, eu sou da geração 80, né? Aqui em São Paulo. Eu vou falar um pouco da minha formação. Eu estudei na FAAP, né? Num período que foi muito especial, assim, muito particular dentro da FAAP, porque num intervalo de 2 anos, estavam estudando na escola, por exemplo, Sérgio Romagnolo, a Leda Catunda, a Jaque Lerner, a Ana Maria Tavares, passaram por lá também rapidamente, entraram e saíram da escola o Zé Leonilson, enfim, uma série de artistas dessa geração estavam todos concentrados lá, entre outros, eu devo ter esquecido de vários aqui nesse momento, mas todos estavam lá no intervalo de 2 anos, então foi muito particular essa experiência e muito intensa, né, porque havia uma troca e uma concentração em descobrir o próprio trabalho, em compreender do que se tratava, afinal de contas, isso que levou a gente para dentro da escola, né? Então, todo mundo foi para a escola porque tinha um interesse em arte, mas depois que você entra lá, você começa a comparar um pouco aquilo que te levou para a escola, aquilo que você imaginava a respeito de arte, com aquele meio imenso, né? E esse meio de arte, então, reúne as escolas, os museus, as galerias, o mercado como um todo, né? E também nos anos 80, enfim, aqui em São Paulo haviam 5 galerias. Haviam a Pinacoteca do Estado, MASP, MAC-MAN, Museu Las Artes Segal. Depois inaugurou-se o Centro Cultural São Paulo. Então, ainda uma coisa nos anos 80 começando, embalando no sentido da produção de arte contemporânea se tornar mais visível, né, mais presente no cotidiano assim, do próprio meio, né? Bom, basta a gente pensar um pouco nessa diferença que nos anos 80 ainda, quando você pegava livro didático, a gente ainda via a pintura do século XIX no livro didático, né? Hoje em dia a gente recebe algumas vezes por ano consultas sobre o uso de imagem para livros didáticos, ou seja, a arte contemporânea também entrou nessa, enfim, está mais próxima da gente, está mais presente, mais próximo do cotidiano, né? Nos anos 80 também aconteceu uma coisa muito curiosa, né, com essa intensidade
que, além de muitos artistas jovens tentando seriamente se estabelecer uma carreira e se estabelecer no mercado, também haviam jovens galeristas, também haviam jovens críticos, quer dizer, tinha um ambiente muito amplo, né? Todos focados em arte. Havia até, inclusive, uma piada que a gente costumava brincar nos anos 80, que era, nos anos 60, em São Paulo, todo mundo tinha banda de rock, né? Todo mundo tinha banda de garagem. Nos anos 80, né? Nos anos 60, todo mundo tinha banda de garagem. Nos anos 80, todo mundo tinha ateliê. Quer dizer, nos anos 80, a concentração de ateliê de pintura entre Pinheiros, Santa Cecília e Vila Mariana, ali era enorme, né? Era um monte de gente trabalhando. E isso também aproximou, né? Com certeza, essa intensidade também levou os galeristas a tentar visitar e conhecer esses ateliês, né? Então, eu lembro, eu dividi ateliê junto com Felipe Anderi, Vado Mesquita e Paulo Pasta, né? Nós tínhamos um ateliê juntos em Santa Cecília, nos anos 80, e, aos poucos, os galeristas começaram a visitar os ateliês, colecionadores começaram a visitar os ateliês, né? E a nos visitar lá em Santa Cecília. Na época, um dos primeiros galeristas que nos visitou lá, depois começou a trabalhar com a gente, foi o Paulo Figueiredo, né? O saudoso Paulo Figueiredo, que foi importantíssimo para a minha geração, importantíssimo para a minha carreira, porque o Paulo foi o primeiro galerista que estabeleceu uma relação formal comigo, né? Então ele tinha uma retirada mensal ou semestral em trabalhos, então ele frequentava o ateliê, ele visitava o ateliê, nós éramos muito jovens e ele tinha mais experiência, então ele fazia sugestões, assim, era uma relação muito próxima e era uma relação de amizade, assim, né? Porque ele participava muito dessa vida do ateliê e da produção, né, nesse momento. Eu também achei muito interessante o Marcos falando dessa ideia de fomento e desenvolvimento, né, do trabalho que o Estado tem que dar, né? Quer dizer, o meio de arte, que é formado talvez principalmente pelos museus, galerias, né, o mercado. Por outro lado, também eu acho que o Estado, né, os governos, qualquer país sério tem um programa de apoio aos seus artistas, né? E artes de modo geral, ao teatro, ao cinema, à música, né? A todo esse ambiente, né? Então, basta a gente ver, por exemplo, eu tive a oportunidade de viver algum tempo na Holanda, na Alemanha também, né? A Holanda tem um programa de apoio à produção das artes visuais, especialmente incrível. Toda a prefeitura no interior da Holanda tem um programa municipal de apoio aos artistas, eu diria, mais ligados à cidade, vamos dizer assim, mais ligados àquele microcosmos, mas também conectados com o país, né? Então é incrível, né? E eu acho que isso, a gente já teve isso com mais pujança, com mais vigor no Brasil, e atualmente a gente vive uma situação muito estranha, né? Eu também lembrei de uma passagem também. Eu tive a oportunidade de viver alguns anos na Alemanha, e quando eu estava lá, né, assim, com a minha experiência nos anos 80 aqui em São Paulo, como nós estávamos todos começando, havia uma espécie de solidariedade muito grande entre os jovens artistas, ou seja, sempre que um colecionador ou um galerista ou alguém que pudesse significar uma oportunidade ou alguém interessante de se conhecer, rapidamente você avisava os colegas de ateliê, você avisava os amigos mais próximos para estarem presentes e conhecer aquela pessoa, né? Isso provavelmente acontecia muito em São Paulo nesse momento. Aconteceu uma coisa parecida na Alemanha, nos anos que eu estava lá, dividindo também ateliê daí com um jovem artista alemão, que um dia veio me
veio me falar, veio me avisar que ele ia receber a visita de um galerista no ateliê, e eu, com a minha experiência paulista, minha experiência brasileira, pensei, bom, ele está me avisando para eu me preparar para essa visita, né? Em seguida ele disse, e eu queria saber se eu posso retirar e guardar todos os seus trabalhos para que eu possa ficar à vontade com esse galerista e mostrar plenamente o meu trabalho para ele. Eu, na época, fiquei muito surpreso com isso, mas depois eu achei que fazia sentido, porque, afinal de contas, nesse momento, né, em que ele estava recebendo a visita desse galerista, nesse momento eu poderia ser um ruído, eu poderia ser, inclusive, um concorrente dele naquela relação. Então, depois, enfim, fez sentido um pouco essa situação muito clara e muito objetiva, e que eu acho que estava ligada também a um mercado de arte muito mais definido, muito mais formalizado, que é o europeu e que é o alemão até hoje, né? Eu acho que era mais por hora, eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de falar nesse primeiro momento. Obrigado. Mas, espanhol, bem legal, bem legal. E gostaria de levantar alguns aspectos da tua fala, quando você trouxe para a gente, não só você, mas essa diversidade, na verdade, que é o mercado, e no caso da década de 80 lá, essa coisa confusa, né, que se ensinava na escola um tipo de arte, a partir dos livros didáticos, como arte clássica, por exemplo, e o que a gente via na rua era a arquitetura moderna, por exemplo, já, né? Eu só queria dizer que esse exemplo do livro didático não tem nada a ver com a escola, porque eu tive muita sorte de ter na escola professores que eram muito ligados ao meio de arte. Então, a gente, assim, os professores que estavam na FAP naquele momento eram Evandro Jardim, Regina Silveira, Nelson Lerner, o Zanini, né, que curou a Bienal, as duas Bienais de 81 e 83. Nesse momento eu tive uma oportunidade incrível, que é o curso que o Zanini deveria dar para a gente na FAP. Ele deu dentro da Bienal, com a visita aos estandes, com a visita às salas dos artistas, né, durante a montagem dos trabalhos. Então foi uma experiência incrível, né? Maravilhoso mesmo. E um pouco o que a gente está falando é dessa contradição do que é simultâneo, né, dentro do mercado de arte, né? Então, por um lado, você tem coisas como isso, né, que a gente está falando, não necessariamente na universidade, na faculdade, mas nas escolas, o que se ensina e estava se ensinando de arte, ou que tipo de acesso a livros se tinha naquele período, né? E, ao mesmo tempo, uma arquitetura moderna que já não cabia mais um certo tipo de arte que era o que circulava mais até então, né? Então, a gente começa a ver essas contradições, esses choques, que acabam propiciando aí até a convivência entre formação de gostos para arte totalmente distintos, mas simultâneos, né? Eu acho que esse encontro das instituições é muito importante, né? Então, eu acho que a gente não pode abrir mão de nenhuma dessas instituições do meio de arte. Então, as escolas são importantes, as galerias são importantes, os museus são importantes, né? No meu caso, atualmente, a Dan Galeria apoia muito o meu trabalho, né? Então, essas coisas todas reunidas tornam possível a gente produzir enfim, com mais liberdade, com mais força, né? Sim. Eu vou passar vou pular a nossa pergunta número 2, vocês convidados aí para não ficarem confusos no que vai acontecer, e vou passar, então, para a apresentação da segunda parte da compilação de vídeos. Hamed, por favor, deixa na agulha aí, para os nossos participantes aí do compilado responderem, então, a pergunta, né? Como você analisa o mercado de arte hoje, entendendo, então, que o ECOA aqui possibilita esse espaço de convivência de muito mais pessoas que não só os convidados da live, mas esses outros agentes da área da cultura que participam aqui com a gente nesse momento. Bem, para mim, o mercado de arte tem se reinventado através de vendas diretas de artistas em mídias sociais.
E o espaço galeria de arte para comercialização, ao meu ver, é algo um tanto obsoleto, porque é uma estrutura muito cara para se manter. Bom, o mercado de arte, ele está em constante mudança, ele está sempre evoluindo de acordo com as linguagens e com os artistas que estão em foco e quem eles são, a que nicho eles pertencem, o que eles fazem. E sinto que hoje, com todo o contexto de pandemia e distanciamento social, o mercado ele está mais aberto a linguagens que não são consideradas clássicas por conta do próprio distanciamento, né? Os meios digitais, eles proporcionam a uma parcela da sociedade que não está inclusa no circuito de arte a terem acesso a produções e saberes que são dispostos pelos artistas. O mercado de arte é muito dinâmico. Ele vale-se de pesquisas visuais, de encontros e de discussões. Se o pensarmos em um sentido mais amplo, ele envolve profissões como produção cultural, crítica, curadoria, a história, o jornalismo, a arte-educação, profissões que estão ligadas ao sensível e ao mundo contemporâneo. Para falar sobre o mercado da arte hoje, primeiro eu gostaria de colocar que o mercado não é uma simples questão produto-preço, ou arte e artista, ou preço e artista. A arte é um mercado intangível. A arte contém uma forte dose de lirismo, sendo que passa pelos sentidos subjetivos de cada um individuais, onde as pessoas experimentam desejos, mistérios e envolvem julgamentos e percepções. Então, como dessa forma tão subjetiva, conseguimos analisar o mercado da arte atualmente? Vivemos hoje um mercado mais translúcido e mais transparente em relação aos valores como investimento. E dentro desse novo mercado, o cenário trouxendo uma valorização maior da arte, trazendo uma diversidade para quem quer investir. Então, eu acredito que a busca natural pela arte aumenta as perspectivas de investimento, trazendo isso como um mercado à parte. E a vida sem a arte realmente não é nada. Bem, acredito que o mercado de arte é uma peça importante do circuito artístico, mas como jovem artista, eu já me senti restringido por ele em alguns momentos. Em outros, tive ajuda e reconhecimento. Então, acredito que, por ele ter sua infraestrutura e ter uma voz amplificada perante instituições e colecionadores, o mercado de arte deve sempre permitir e colaborar para que o artista tenha sempre a sua máxima expressividade e experimentalismo garantidos. Bom, eu não consigo analisar o mercado de arte hoje. Não tenho parâmetros muito definidos para isso. Mas o que eu sinto é que precisamos descolonizar o mercado de arte brasileiro. Atualmente, o mercado de arte se acha muito mudado, mas ainda está inserido em um sistema das artes, na minha opinião, colonizado. Um sistema que reafirma com todas as letras o viés do que o colonizador valoriza como arte. Talvez pudéssemos pensar em ampliar o próprio conceito de consumo, incluindo e divergindo, ao invés de excluir e padronizar as artistas e os artistas. O mercado de arte é primordial para o artista, porque quando a venda acontece, de uma certa forma, acontece a coroação de um trabalho, né? O final de um ciclo de um trabalho que foi pensado, executado e finalmente vendido. É o sinal de que, de uma certa forma, esse trabalho é aceito por alguém, por um cliente, por alguém que está disposto a pagar por isso. E além de subsidiar o trabalho do artista, estimular o artista a continuar produzindo. O mercado de arte, vamos dizer antes, um óleo assim untado, elástico, cheio de capilares, de caminhos, que com a pandemia parece que jogaram um balde d'água em cima dele, ou ele em cima do balde d'água. Mas aquela imagem de que fragmenta todo esse óleo em ilhas, em compartimentos, em coisas que se desconectam, né? E eu entendo assim, agora a partir da minha ilha, onde eu, de uma certa forma, fui situado, veicula-se algumas imagens, alguns trabalhos pelo Instagram, pela mídia, eles alcançam às vezes um comprador,
E a galeria, na contrapartida, ela está ativa dentro das limitações, dentro das restrições que ela está sofrendo, mas vende ou eventualmente alguma coisa se viabiliza por lá. Agora, esta inteireza desse corpo da análise, eu não consigo mais ter esta percepção. Então, me parece que esta localização da minha visão é mais limitada mesmo, mas ao mesmo tempo ela é particularizada e testemunhada desta forma. Eu vejo o mercado de arte hoje a partir da ampliação da cena independente. Eu considero fundamental a articulação tanto de ações coletivas, como também a criação de espaços autogeridos, que destituem o monopólio financeiro dentro das artes visuais. Da mesma forma que essa articulação, ela desenvolve redes, diálogos e trocas de diferentes modos de subsistência desse espaço e também dos desafios de se ter um espaço autogerido independente hoje. Para mim, funciona muito o contato direto com o consumidor, que é o público no caso, né? E é ali que a gente consegue estreitar as relações, é onde o artista consegue falar sobre as técnicas, os materiais, sobre o conceito. E nesse momento que a gente está passando, eu acho que um dos lugares para isso acontecer melhor são as redes sociais. Eu considero ele um mercado um pouco cruel, em alguns pontos, um pouco excludente, mas apesar de todos os pesares, eu considero que ele é um mercado muito múltiplo hoje em dia, com muitas oportunidades, caminhos, técnicas e abordagens que os artistas podem ter dentro dele. Mas eu ainda considero que ele poderia ser um pouco mais acessível, tanto para o público em geral conhecer e entender como funciona esse mercado, quanto para a própria comunidade artística, ela conseguir agregar cada vez mais artistas para fortalecer essa comunidade. Bom, eu acho que o mercado de arte está na fronteira de uma reinvenção, como tudo, né? Nesse momento. Veja que as galerias se orgulhavam até um tempo atrás de trabalharem com o mercado primário. E isso se tornou quase irrelevante, não é? Ou seja, por quê? Então, o tudo está vindo nesse sentido de ter mais empatia com aquilo que você está comprando. Mais empatia com a produção artística. E não mais distância. A reinvenção, se houver, vai passar por isso. Oi, quero falar para você que o mercado de arte hoje, para você estar inserido nele, você precisa operar muito digitalmente. O legal é mostrar o teu processo de trabalho, a tua pesquisa, alimentar muito o Instagram, o site, todos os curadores e colecionadores ficam muito de olho no Instagram dos artistas. É muito importante você estar com ele alimentado e acho que isso não vai mudar tão cedo. Eu vejo hoje um mercado estabelecido, ou seja, o mercado das galerias, um mercado que não engloba o jovem artista. Vejo aí um problema, porque o artista ele acaba recorrendo muitas vezes aos editais, deixando sempre muito concorridos, enfim, pois cada vez temos menos editais. E no segundo ponto, vejo o Instagram hoje como uma ferramenta importante na divulgação e veiculação da obra. Vejo o Instagram como uma ferramenta já um pouco cansada e penso que futuramente terão novas ferramentas que seguem mais ou menos a mesma linha do Instagram e que podem trazer benefícios para a divulgação e nesse sentido de englobar mais artistas dentro do mercado. Eu acho assim que temos aí os marchands, as galeristas, as galerias que representam e seus artistas representados. E a questão que eu posso dizer é que o colecionador, o verdadeiro colecionador, é uma porcentagem muito pequena
Então, o que vemos aí são as galerias, a maioria delas não se importam muito com a divulgação ou o currículo do artista. Para elas, eu acho que o que importa é o objeto, a mercadoria, aquele que vende mais. Estamos mudando um pouquinho esse cenário com as grandes feiras que acontecem em Rio e São Paulo. Acho que o mercado tem se desenvolvido para dar voz às vozes que não tinham sido ouvidas até então. Acho que é um processo longo de modificação do mercado, do público. Vejo que as galerias estão apostando bastante em escultura, pintura, matte painting e instalação. Sinto que o lugar da performance art acaba criando uma rede própria de mercado que se dá na academia através de discussões acadêmicas e estudos teóricos. Se dá nos festivais, que meio que todos estão se adequando a formatos online por causa da pandemia. E nas galerias se dá de uma maneira mais a objetificar a performance, a arte, ou como um registro via foto ou vídeo, ou escultura, ou também como uma espécie de atração da galeria e tal. Acho que ainda é um lugar a se pensar qual é o lugar da performance art dentro do mercado da arte. Eu analiso o mercado de arte hoje como um lugar que nunca vai estar saturado, porque sempre vai ter espaço para novas ideias, novos posicionamentos, novas autenticidades. Eba! Tenho que agradecer sempre essas pessoas que topam participar da nossa compilação de vídeos, são sempre maravilhosos, é um momento muito especial, acho que, da live. Obrigada a todas e todos que toparam participar dessa compilação. E vamos à nossa próxima pergunta, então. Vou fazer aqui. O que vocês esperam ou projetam para o mercado de arte de forma ampla, né? Comércio, circuitos de exposições, produção artística pós-pandemia? Então, eu vou passar a palavra para a Carla. Caiu para mim a primeira. Difícil. Bom, eu acho o seguinte, claro que essa pandemia foi difícil para todo mundo. Eu acho que para o mercado cultural, né, virou tudo ao contrário, porque dependia muito da público estar junto, né? E eu acho que, por outro lado, foi um momento muito de reflexão também para muitos artistas e também galeristas e etc., porque a gente vê agora surgindo algumas produções, né? Então, eu acho que a gente pode até se surpreender com a arte daqui para quando pós-pandemia, né? Acho que a gente pode ter uma nova forma de relacionamento com a arte, de apresentação da arte, de produção. A gente já vê a parte de artista, né? Fotos na pandemia, processo na pandemia. Eu acho que vai surgir umas coisas interessantes por aí, daqui a pouco, quando essas produções começarem a aparecer, né? Eu acho que a arte ainda vai se reinventar um pouco esse processo todo, acho que ela sempre teve essa capacidade, né, de continuar esse processo, é uma ferramenta super importante para criar essa discussão, né? Eu acho que esse compartilhamento, né, acho que a arte serve muito, muito para isso, né? Então, acho que no momento pós-pandemia, para mim, eu vejo como muito essencial, assim. Eu acredito também que tem que se fortalecer, alguém falou em algum vídeo aí, essa questão de a relação da arte com o público, né, acho que isso também vai acabar mudando, acho que tem que ter mais um maior debate, acho que tem que ter um diálogo maior, uma relação diferente, talvez, com o público daqui para frente, né, não só você ir no museu, ver uma exposição e, ok, eu vou para casa, né, eu acho que essa questão de a gente ter tido o virtual, essa explosão muito do virtual, né, acho que isso ajudou muito, muita coisa, né, a gente não poder ver exposição ao vivo, mas você tinha as exposições virtuais, você tinha as salas das feiras de arte, né, as viewing rooms que eles criaram, sim, milhares de convites, né, que a gente teve de live, de tudo, e eu acho que isso vai ajudar um pouco esse debate, um pouco de ampliar, né, o acesso à arte a mais pessoas, talvez, né, não só quem vai no museu, quem vai numa galeria, ou quem estuda arte, né, acho que
a pós-pandemia pode criar um pouco, aumentar um pouco essa forma de relacionamento com a arte, né? E uma coisa que eu também vejo, que eu andei vendo já acontecer em alguns lugares, que talvez seja um incentivo, assim, de... Como a gente vive um momento de crise também, né, de artistas, de toda essa parte financeira que envolveu, a gente vê a arte, talvez vá ter um favorecimento local, né, de algumas coisas, de união de pessoas localmente, para sair um pouco desse... Como que eu vou dizer? Dessa coisa, né, que ficou meio parada e meio... Eu acho que esse fortalecimento talvez possa acontecer também, né? Então, assim, eu acredito que pode ter algumas coisas interessantes surgindo pós-pandemia, aproveitando tudo isso que aconteceu, né? Já que era a pergunta 2 que você falou, que era uma questão antes pandemia, pós-pandemia, né? Claro que antes você tinha essa ideia de ir muito nos lugares, poder vivenciar obra de arte, que não comentei ali, conhecer artistas, conhecer ateliês, conhecer esse processo, né? Isso, no momento da pandemia, você faz o online, mas, claro, não é a mesma coisa, né? De você ver uma exposição, de você ver, na minha opinião, né? De você poder, em muitas exposições que você interage com as obras de arte também, né? Então, acho que isso fez muita falta nesse... Mas, por outro lado, criou esse novo caminho de abertura, né? De atingir mais pessoas. No meu ver, é um pouco isso, assim. Vamos ver o que os artistas aí têm a dizer, se eles também acham que pode surgir coisa nova por aí, da cabecinha, do pensamento deles aí, que eles que são os grandes criadores aí da arte. Eu vou pegar a deixa da Carla e vou passar a provocação para o espanhol, então, né? É difícil imaginar, né, o que pode acontecer, mas eu concordo com a Carla que faz muita falta o contato direto com a obra de arte. Eu acho que a gente desenvolveu outros... Eu acho que não foi nem o caso de desenvolver, porque nós somos obrigados a tratar de diversas questões através do meio eletrônico e através de outras maneiras de agir, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que faz muita falta o contato direto com as obras, assim. Eu acho que isso ainda é fundamental. Eu acho que em um certo sentido não dá para superar isso, né? Então eu acho que assim que a pandemia passar e que houver um mínimo de segurança para as pessoas voltarem a se encontrar, voltarem a poder frequentarem o mesmo ambiente, eu acho que eu mesmo tenho 2 exposições que já foram adiadas umas 3 vezes desde o início da pandemia. Então eu acho que logo que for possível novamente um mínimo de normalidade, eu acho que a gente vai passar por um período de uma enxurrada de exposições, né? Porque existem exposições agendadas apenas aguardando a possibilidade de se concretizar, né? Existem muitas, né? Assim, os amigos, os colegas mais próximos, todos falam, puxa, mas eu devia estar em tal lugar, eu devia viajar esse mês, mas foi adiado ou foi cancelado. Então, eu acho que assim que toda essa coisa estranha que nós estamos vivendo passar, a gente deve ter uma enxurrada de exposições e de trabalhos novos. Eu acho que existe uma demanda enorme represada, né? Durante esse primeiro ano de quarentena e de dificuldades, né? Concordo plenamente. Eu acho que a arte, ela exige uma relação direta, né? Não mediada por aparelhos, eu acho. Né? Não sei se todas, mas boa parte, né? Em parte, eu acho que reflete também, né, a própria necessidade da relação humana, isso, né? A gente precisa se relacionar sem ter essa mediação por aparelhos, eu acho. Eu, pelo menos, sinto muita falta disso, de conviver mais com as pessoas, né? Vou passar a palavra, então, para a Tuca, querida. Então, eu estava pensando nisso agora, de produção, né, como o espanhol falou, que está dentro dos ateliês, provavelmente, muita coisa. Eu vejo que os artistas da galeria, alguns estão produzindo muito, e
E é isso, a hora que eles tiverem a oportunidade de mostrar, eu tenho certeza que vão ver coisas incríveis, né? Nossa, eu tenho acompanhado a produção de alguns artistas da galeria e vejo obras realmente incríveis, e é isso, dá uma pena que outras pessoas também não possam estar vendo, né? Não poderem se relacionar com essas obras que estão sendo produzidas. Agora, voltando um pouco a como eu acredito que vai ser, né? Assim, que eu espero que o projeto, que eu acho que o que vai acontecer, como a Carol falou também, da gente pensar mais numa coisa local, eu acho que provavelmente no início pós-pandemia, que a gente ainda não sabe nem quando vai ser, nem como que vai ser isso, né? Eu já achava que esse ano, 2021, já não ia ter mais, e a gente retomando projetos do ano passado que foram adaptados a essa realidade, e tendo que refazer e pensar, enfim, em outras coisas ainda, mas eu acho que vai ser uma coisa que vai exigir menos deslocamento, menos aglomerações, e que as coisas assim vão ser tratadas com mais objetividade dentro do mercado, sabe? Porque é isso que essa possibilidade que a gente está tendo de ter esse mercado de arte online, ele é mais objetivo, né? Ele acaba sendo mais objetivo, assim, mais rápido, né? Esse aqui é uma pesquisa do Artsy, feita agora em 2021, dizendo que 35% das galerias que eles entrevistaram estão trabalhando 100% no mercado online, né? O custo de manter uma galeria, o espaço físico, é uma coisa muito cara para uma galeria, então se você não tem um movimento dentro dela, você está com esse espaço fechado, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar a conta de luz, de água, de uma coisa, quer dizer, começa a ficar inviável, né? O mercado mesmo de arte, tem muita gente que já, mesmo antes da pandemia, já estava falando sobre isso, que ele já estava meio, assim, limitado, entendeu? Os colecionadores, eram um determinado número de colecionadores que frequentavam as galerias, então já estava precisando buscar um outro caminho, né? Uma outra saída, enfim, e agora, daí, de repente, veio essa pandemia, né? Isso aí também, ó, você vê que é um aumento muito grande aqui de 2019 a 2020, do faturamento das vendas online, de 2019 a 2020. E, sim, acho que é isso. Esses espaços físicos provavelmente tendem a aumentar ainda mais nesse começo de pós-pandemia. Eu acho que muitos já fecharam e outros vão continuar fechando. Essa é uma dura realidade mesmo que a gente está enfrentando nesse momento, né? E não se aplica só ao campo da arte, mas à sociedade como um todo, né? Só para completar, que tem um outro dado que eu vi, que assim, as galerias também estão enxugando, né? Então, galerias que eram consideradas grandes, elas estão passando a ser galerias médias, e galerias médias estão passando a ser galerias pequenas. Então, assim, diminuindo o número de funcionários que trabalham dentro das galerias. Então, também teve isso, né? Aumentou muito o número de galerias médias e pequenas, e grandes diminuíram. Tá, isso aí é isso que eu já falei do Instagram, né? Das redes sociais também, que exercem um papel muito grande, e o Instagram nem se fala, né? Ele triplicou em relação ao que era o Facebook. A gente mesmo quase não tem muita venda através do Facebook, é tudo pelo Instagram e plataformas como ArtSoul e outras assim. Vou passar a pergunta, então, para o Marcos Bertoldi, né, responder aí um pouco essa prospecção de futuro para a gente. É difícil, acredito que para a Tupla, que tenha todos esses dados e estatísticas, etc., isso faça mais sentido. E foi interessante a explicação. Ouvindo o que os outros falaram, é claro que a gente não tem como achar que meios eletrônicos possam substituir essa interação direta, né? Esse ao vivo faz muita falta, é muito necessário, e
acho que todo mundo aqui espera esse momento cada vez de maneira mais impaciente. Contudo, nesse ano super atípico e esquisito, negócios aconteceram. As pessoas permaneceram muito mais em casa, sentiram determinadas necessidades de coisas que eventualmente faltavam, mas que elas passavam por cima, ou que aquilo não era uma prioridade, e a gente conseguiu, de alguma forma, manter o nosso volume de especificação, que é pequeno, né? A gente ainda enfrenta, e isso era da resposta anterior, a gente enfrenta, eu acho que a maior dificuldade é um grande desconhecimento em relação à arte, realmente. Então, a arte requer um mínimo de informação, um mínimo de entendimento, de interesse, senão você não chega, não se aproxima, não decifra, não se apropria mesmo, e acaba sendo muito difícil, mesmo para um arquiteto que de repente está aqui na posição de um arquiteto influente, que pode influenciar compras, vendas, etc., mesmo para mim são batalhas, às vezes, muito frustrantes e inglórias, porque as pessoas não têm essas vinculações e essas proximidades mínimas necessárias para se apropriar de determinadas coisas. Não digo nem entender, não precisa entender, nem deve entender tudo, mas elas querem coisas que elas entendam, é o primeiro problema, né? E daí que entendam num prazo muito rápido, é o segundo problema. E isso quase que vai inviabilizando as escolhas, porque exatamente o interessante é não entender, né? E não entender rapidamente. Vamos para as perguntas individuais, então, que a gente programou aqui. Vou fazer a primeira pergunta, então vai ser para o Marcos, que terminou a última rodada. Marcos, você responde por primeiro agora. Eu vou começar com o que agora? Eu vou perguntar aí para você. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu estimular aqui quem está assistindo a gente a pensando perguntas aí para os nossos convidados, que daqui a pouquinho nós vamos abrir para a pergunta de vocês aí, pessoal. Então, já vão escrevendo aí no chat as perguntas que a gente, no terceiro bloco, já vai colocar aqui, as perguntas de vocês. Então, vamos lá, Marcos. Como é povoar os seus projetos arquitetônicos com produção artística? Incluindo aí a relação, que vocês já estão falando um pouco, né, com as galerias e os próprios artistas para isso. O que norteia as suas escolhas, né, para esse povoamento? A gente viu que até o trabalho do espanhol estava aparecendo naquelas imagens lá. Mostrou aí, eu não estava vendo. E você poderia contar um pouco para a gente também como é a sua atuação como dealer de artistas nessa resposta, ou seja, um monte de coisa junto. Bom, acho que em parte eu estava até avançando nessa pergunta, quando estava falando da minha relação com os clientes, né? Aí Marcelo e Evaldo. De um modo geral, eu trabalho com uma clientela bastante sofisticada, posso dizer, tranquilamente, e acredito que seja, inclusive, a melhor clientela aqui em Curitiba. Ainda assim, não são todos os clientes que se apropriam da arte, ou que se aproximam, ou que têm um interesse já configurado, ou que possa ser trabalhado. Esses exemplos todos que vocês estão vendo, naturalmente, são clientes que já há muito mantêm relações com a arte e a gente consegue, então, levar isso adiante. No entanto, tem uma série de outros que como eu disse, tornam essas perspectivas muito, muito difíceis e eventualmente, até se aproximam do design, se aproximam da arquitetura, né? Nós só trabalhamos, naturalmente, com arquitetura contemporânea e o passo da arte, às vezes, não vem, né? Ou demora muito, demora mais.
Então, e isso passa, obviamente, por desinformação, né? Nós ainda somos uma sociedade desinformada no que diz respeito à arte. Acho que de uma maneira geral, e especialmente em Curitiba, onde as pessoas são muito conservadoras, não se interessam realmente pelo assunto, e muitas vezes essa sociedade ainda é deseducada, né, ao meu ver. Daí me lembro ali da fala da Mazé, onde às vezes, aí tem o Dude, onde às vezes as galerias têm uma relação muito comercial como produto mesmo, e se esquecem do mais importante, que é valorizar os trabalhos contemporâneos e levar isso adiante, né, como um serviço realmente para todos. Eu tive problemas aqui em Curitiba, dificuldades talvez, grandes, porque por muitos anos havia uma galeria quase que hegemônica aqui, trabalhando para classes sociais muito parecidas com as que os meus clientes, né, ou para os mesmos clientes, eventualmente, e a galeria fazia do seu principal artista, seu cavalo de guerra, um artista que, para mim, era descontextualizado completamente. Ali tem o Hildebrando, lá tem uma Leda, e aqui o português ali, que acho que a Tuca sabe. É o Pinheiro, né? Isaac Pinheiro. Isso mesmo. E, então, essa galeria, ela direcionava toda uma parcela dessa elite curitibana para um determinado artista, e que, para mim, como eu disse, era um artista que não fazia o menor sentido. E então eu quase que tinha que ser um antagonista desse poder todo de influenciar, e felizmente os meus clientes eram dessa mesma elite, mas um grupo separado. Mas ainda assim, meus amigos, as pessoas que eu convivia, tinham coleções desse determinado artista, esse específico artista, e isso, então, para mim, foi um grande serviço, por muito tempo praticado em Curitiba, e que daí eu concordo com a Mazé ali, exatamente com o que ela falou. Depois vieram galerias interessantes, está aí a Tuca, está lá o Marco, está a Soma, e felizmente a gente tem hoje a própria Sim, que é renovada, e hoje a gente tem uma situação muito diferente, né? Essa ali, lá no fundo é um suede, né? E aqui é quem me ajuda? Aqui é a escultura, todo mundo sabe. Mas da Bárbara? De Freitas, aqui. Iole de Freitas, lá da... então, tá, e lá, como eu falei, o Eduardo. Acho que tem o Eliane ali, mas não está aparecendo também. Enfim, o que mais que você me perguntou nessa pergunta, que era variada? O que norteia minhas escolhas? Bom, eu sou lá anos 80, como disse o espanhol, então eu sou muito pintura, eu fiz minha cabeça lá com a Sheila Lerner e a Bienal da Grande Pintura, então aquilo está tudo muito presente para mim, e eu acho que eu estou meio contaminado ainda. Então, claro, mas amo igualmente escultura e sou apaixonado de um modo geral, por arte como um todo, né? Acho muito mais fácil para aquele cliente, Geraldo aí, para aquele cliente novato, é mais fácil pintura, né? É o que vai ser, é o que vai interessá-lo em primeiro lugar. E por último, você me pergunta qual que é a relação com artistas, né? Quase como um dealer em alguns momentos, e isso é um capítulo um pouco separado, porque assim como eu passei a representar em alguns momentos mobiliário de designers, porque eu não encontrava em Curitiba
o que eu queria, porque era mais fácil colocar aquilo para o cliente. Eu também fui estimulado e de alguma forma, ó você aí, e de alguma forma, né? Lá no cantinho. Acho que como arquiteto, muitos artistas me veem como um canal, né, de distribuição, de venda. De fato, eu posso ser, mas não no volume e com o poder e com a quantidade que eu mesmo gostaria. Se eu pudesse, eu faria 10 vezes mais. Eu tento, mas não consigo com essa eficiência toda. Marcos, desculpa te interromper. Esse projeto é seu? O projeto é meu. Eu tive durante a obra nessa casa. Ah, sério? Eu visitei essa casa. Foi no tempo das cadeiras, então? Isso, exatamente. Ah, genial. Depois, bom, aí essa casa virou cenário para muitas séries, filmes e tudo mais, propagandas, e a casa do Rodrigo. Então, eu estava dizendo, dessa relação com artistas, de novo a Eliane, uma vez aqui em casa, esse é o Marcos André, a Eliane aqui em casa, a Eliane Proli, me disse, Marcos, tem um artista assim, assado, me deu uma descrição, Paulo Ridolfi. Ele está lá em Maringá, ele está sem mercado, ele precisa trabalhar, e é um trabalho que pode te interessar, imagino que interessa teus clientes também. Aí é um Rodrigo, que a Marina achou na família dele ainda, que nunca tinha saído da família, ele tinha dado para uma sobrinha. Ela encontrou 2 Rodrigos, um está nessa casa e o outro está num outro apartamento que eu fiz. Década de 90 ainda. Rodrigo Andrade, né? E, enfim, então a Eliane me passou essa bola e me disse, por que você não procura o Paulo? Eu não conhecia o Paulo, não sabia do início dele em São Paulo, não sabia da Casa Triângulo, do próprio Cohen, das esculturas que ele fazia, eu não conhecia o Paulo até então. E eu tive um relacionamento fácil com ele, e obviamente, de um ponto de vista comercial, que se eu estava pretendendo vender o trabalho dele, eu tinha que levar isso em conta, não adianta, como eu já expliquei, pegar um cara super interessante, mas super hermético, super indigesto, super complicado, que eu não teria nada para oferecer para esse artista. Eu poderia, no máximo, comprar obras para mim, com o maior prazer, mas eu não poderia oferecer um mercado para um artista assim. E o Paulo, ele se adaptaria muito bem a um mercado para os meus clientes, eu imaginei. E eu não estava errado. Por alguns anos, eu passei a representar o Paulo, sempre de uma forma informal, sem contrato, sem documentos, mas eu passei a vender quase tudo que ele fazia, ou quase tudo. Ele passou a trabalhar com formatos gigantes para mim, com 3,20 metros por 1,60, a meu pedido. Então, todas as casas que eu fazia acabavam incluído o trabalho dele. E ele é um artista versátil, ele é um artista que consegue seduzir com o trabalho dele. E isso tudo, comercialmente, obviamente que funciona. E, ao mesmo tempo, ali tem dudes também. Geraldo, antigo, e os Farias aqui. Essa é a minha casa. E, portanto, o Paulo fez uma parceria comigo de muito tempo. Depois, quando a Sim abriu, eu indiquei o Paulo para a Sim. E eu disse para o Valdir, não foi nem para o Guilherme, eu falei, olha, o Paulo dá resultado, eu já estava com ele numa fase um pouco de declínio, eu já não consigo, porque os meus clientes também eles são limitados, é um universo que tem um tamanho, né? E eu não vendo para terceiros, eu vendo fechado na minha clientela. Então, raramente eu vendo para terceiros. Então, assim, dessa forma, o Guilherme, assim, acabou absorvendo o Paulo e depois tiveram lá também muito sucesso, né? Até recentemente. Num outro momento, eu quis trazer o Francisco,
porque eu gostava e gosto muito do trabalho do Francisco Faria. E especifico o Francisco desde os anos 90. A terceira Casa Cor, quando surgiu em Curitiba, tinha já uma obra do Francisco lá atrás, num projeto meu. E no momento que eu busquei uma relação comercial com ele, foi difícil. Coisas aconteceram, inclusive a morte de uma pessoa que auxiliava o Francisco, é uma coisa brutal, e naquele momento as coisas deram errado. E agora, a questão de talvez 2 anos e meio ou 3, ele me procurou novamente, daí foi uma iniciativa dele, e eu passei a representá-lo, e ele fez disso uma coisa até mais importante do que eu imaginava, porque ele me colocou como dealer no site, ele me indica para clientes, às vezes, até fora de Curitiba, fora da minha clientela, e assim, há 3 anos que eu compro toda a produção do Francisco. Felizmente, ele não produz muito, então eu não preciso comprar demais, mas eu tenho muitas obras dele e vendo, logicamente, eu compro. Tem coisas que eu não abro mão, essa é a minha casa também, tem coisas que eu não abro mão para mim e outras coisas eu vou eventualmente negociando, daí eu peço para o Francisco mais um, vendo um mar, quero mais um mar para mim, e a relação tem ido dessa maneira. Então, mas é assim, às vezes aí outros artistas se empolgam, me procuram, de fato, tem mais alguns que estão assim, de alguma forma, laterais a esse acerto, e que às vezes eu consigo também levar adiante uma relação comercial. Mas muitas vezes eu sou procurado por muitos outros, e me acessam pelo Instagram, e me acessam de todas as formas, e eu não tenho essa capacidade de movimentar o mercado dessa maneira. Sim, mas bem legal também, como antes eu falei para a Carla, saber esse aspecto específico da tua atuação, né? Paralela ao mercado de arte, vamos dizer assim. E vou passar a palavra, então, para a Carla, perguntando para ela especificamente qual a importância para você, Carla, de se colecionar arte e refletir sobre esse exercício do colecionismo, ou o processo, né? E sobre a própria arte. Qual a importância da atuação dos galeristas, dos curadores, dos arquitetos na escolha de um novo item para a sua coleção? O microfone aqui. Bom, pergunta longa, eu vou tentar resumir essa resposta. Então, eu acho que antes de ser essa palavra de colecionador, né, meio assim, eu acho que você cria mais que uma relação com as obras, né, de arte, do que você coleciona obras de arte, né, é isso que eu comentei um pouco antes, eu gosto muito dessas conexões de arte que a gente acaba fazendo, né, eu acho que essa relação, acho que é uma aventura, né, na verdade, até eu li esses dias num lugar que dizia aventura emocional, né, acho que quando você coleciona, você tem uma paixão, na verdade, também pela arte, pelas obras, né, eu acho que você acaba contando histórias e fazendo relações com as obras de arte, né? É muito assim um processo, eu acho que também ela te traz lembranças, né? Um relacionamento, tipo, você lembra normalmente como você comprou aquela obra, como que foi todo o processo, eu acho que isso é interessante, né? Não só a obra em si, mas todo esse contexto, né? Eu acredito muito nessa parte, assim, nessa vivência, né? Essa vivência da arte. Que proporciona, assim, e estando, né, acho que é isso, estando a obra na nossa casa, você acaba vivenciando, lembrando esse processo todo, né, do artista, do processo, ou, enfim, como que aquilo surgiu para você, e, enfim, eu acho que é um pouco esse movimento, né, tem sempre esse movimento, eu acredito muito nessa questão de movimento, né, e com o tempo, eu acho que você vai mudando, né? A arte vai mudando, você começa a fazer novas escolhas também, né? Você amplia um pouco, você muda o teu olhar para as coisas também. Eu acho que é isso, essa dinâmica, né? Essa dinâmica que envolve você ter uma coleção de arte, ou comprar obra de arte, ou adquirir obra de arte, né? Como eu já falei várias vezes, essas interações acho muito bacana. E essa questão do que você perguntou dos artistas, galerias, curadores, eu acho que tudo sempre acrescenta, né? Acho que tudo que você pode conversar e trocar opinião, trocar ideia, a Tuca aqui bem sabe, a gente cansa de se conversar, se encontrar,
e, enfim, né, trocar opiniões, enfim, não só com ela, mas os outros galeristas daqui. Eu acho que essa troca de informação é sempre um aprendizado contínuo, né, para a gente que está do outro lado. Você vai aprendendo, né, e vai conhecendo mais artistas, e enfim, um pouco essa parte, assim, de galerias também, eu acho que elas têm um papel muito importante para os artistas, né, elas ajudam muito a divulgar o trabalho do artista, a investir no artista, quer dizer, elas criam um valor para o trabalho do artista, né, eu acho que também para quem compra, por um lado, você também, dependendo do artista, você quer, né, que ele esteja numa galeria bacana, que você saiba que ele tem um processo, que ele tem um respaldo, né, alguma coisa assim, desde artista novo a artista já conceituado, né, acho que a galeria tem muito esse papel as que desenvolvem o artista, né, vamos dizer assim, né, e então eu acredito muito nessa parte, e o curador, no caso, eu acho que ele ajuda em algum momento você a poder organizar algumas coisas, né, organizar a tua coleção, te direcionar para alguma coisa. A gente, particularmente, não trabalha assim com curador na escolha de obras, a gente mesmo pesquisa e vai um pouco no nosso conhecimento, assim, né, mas a gente tem amigos curadores, então, volta e meia, eles passam aqui em casa, eu tenho um amigo que ajuda a montar as obras e tal, então acaba sendo um processo, assim, até divertido, sabe, de tirar as obras da parede, colocar de novo, então a gente curte fazer um pouco essa troca de coisas, né, e eu gosto muito dessa relação que eu já falei algumas vezes também com os artistas, né, eu acho que você conheceu o processo do artista, acho que quando o artista fala da obra, eu cansei de ir, já fui em várias aberturas de exposição, ou coisas, quando o artista explica o seu trabalho, eu acho que muda muito o conceito que você tem sobre a obra, né, às vezes você vê uma obra, mas quando a pessoa vai explicar todo o processo, de onde aquilo surgiu, como que aquilo funciona, para mim tem um poder muito grande, assim, de entender, sabe, de saber um pouco. Eu já mudei várias vezes de opinião sobre obras depois de ouvir o artista falar sobre ela, sabe? Então, eu acredito muito nessa parte, por isso que eu falei essa coisa da pandemia, né? Por mais que seja essas visitas online, virtuais, que o artista fala, você acaba não tendo tanto essa interação, né? Quanto tá com a artista ali, a própria visita a ateliês, que você vê o processo todo. Então, eu acho, assim, bem, bem interessante. Então, um pouco para mim é mais mesmo essa parte de esse universo, né, todo, não só a coleção em si, mas é o universo todo que envolve a arte, né, enfim. Legal. Obrigada, e é sempre surpreendente ouvir você falar. Vou passar, então, a pergunta específica aí para o Zé Espanhol. Qual foi a sua venda mais significativa e qual impacto ou reflexo isso teve no seu pensamento artístico, Zé, na sua produção e na sua relação com o próprio campo artístico? Está mutado, desculpe. Aí, está pronto. As vendas, eu acho que elas vão adquirindo um sentido com o tempo também, né? Porque eu lembro de algumas vendas que eu fiz muito jovem, nos anos 80, que a pessoa ia no ateliê indicada por alguém e levava, às vezes, um trabalho que você tinha acabado de fazer, nem tinha fotografado ainda, e nos anos 80 a gente não tinha essa facilidade de hoje para documentar o trabalho. Então, às vezes, o trabalhinho ia embora e você não tinha nem fotografado ainda, e ficava aquela promessa da pessoa mandar uma foto, ou você ir fotografar, e depois você perdia o contato. Então, eu me lembro de eu tenho vários trabalhos na memória e que não existe absolutamente nenhum registro. Então, são vendas que eu não sei onde estão esses trabalhos, eu não sei para onde eles foram. Por outro lado, existem vendas, por exemplo, como essa, que a gente viu no projeto do Marcos, na casa do Rodrigo. Foi uma venda feita pelo Marco Melo, da Casa da Imagem, durante a construção da obra ainda. Quando foi a construção, Marcos? Tem uns 15 anos, 10, 15 anos, né? 2007. Então, você vê, né? Essa obra, ela
está numa coleção, ela está presente. Eu acabei de ver, depois de muito tempo, aonde a obra está, como está, né? São duas, então, né? São duas, ele tem duas. Então, você vê, é uma venda que foi ganhando um significado com os anos, com o tempo, né? Então, às vezes, inclusive economicamente, a venda é muito boa, mas com o passar do tempo ela vai perdendo importância, né? Então, eu acho que as vendas mais interessantes são aquelas que vão para as boas coleções. Por exemplo, não foi uma venda, mas o Paulo Figueiredo tinha uma coleção pessoal dele, né? Porque ele comprava trabalho dos artistas que ele representava e ele comercializava a maior parte, mas alguns ele guardava para si. E ele tinha, nos anos 90, ele devia ter uns 8 trabalhos meus que ele mantinha na casa dele, da coleção pessoal. E ele acabou doando para o MAN, esses trabalhos, para o MAN e para o MAC. Então, hoje em dia, eu faço parte do acervo do MAC aqui em São Paulo e do MAN por uma generosidade e por eu acho que uma compreensão de um certo sentido público que o Paulo Figueiredo tinha, né? Então, eu acho que as vendas, num primeiro momento, eu acho que elas têm essa função muito prática, né? A venda te ajuda a manter o trabalho, te ajuda a manter a sua estrutura. Mas as vendas, elas vão mostrando seu significado real com o tempo, né? Então, elas vão ganhando. Quer dizer, algumas você sabe logo de cara, né? Algumas você sabe que elas vão ganhar importância imediatamente, mas outras elas vão se fortalecendo com o passar do tempo. Não sei se eu respondi tudo. A pergunta é longa. Tem uma que eu queria te perguntar. O Sérgio Bernardes, o arquiteto, esqueceu de uma casa que ele havia feito aqui no litoral paranaense. O Humberto Campana esqueceu de um castiçal que eu havia comprado no início da carreira deles e que eles quase não reconheceram a autoria se não tivesse sido a minha garantia de ter comprado deles próprios. Você acha possível você ter esquecido alguma obra também? Estava falando de obras que você não fotografou. É possível. Mas se você quer dizer, é possível que esquecer de uma obra, de rever a obra e não lembrar mais? Possível? Obviamente que se você não lembra, você não vai saber. Mas você acha possível esquecer uma obra? Acho que não. Você esqueceria? Acho que não, porque quando você olha, imediatamente reconhece, né? Eu acho que foi evidentemente o que aconteceu com a casa do Sérgio, aqui no nosso litoral. Mas ele ficou surpresíssimo que ele tivesse desenhado aquela casa. Porque era evidentemente dele, mas ele não lembrava. Mas eu tenho posso contar uma historinha bem rápida? Eu também tenho uma depois, hein? Não, então deixa eu continuar. Não, conta a sua, Carla. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta para a Tuca, e daí a gente segue para as historinhas. Tuca, querida, vamos lá. Em termos contextuais, precificação, logística, construção de nomes, né, de artistas, da própria galeria, como você analisa a lida com as diferenças entre o mercado, né, de arte no comércio local, nacional e internacional? Espera aí que você está mutada. Aí, pronto. Tá, pronto. Eu estava falando que eu achei essa pergunta muito difícil, muito complexa, mas vamos lá. A galeria, quando ela trabalha com um artista específico, todo o trabalho da galeria é para representar o artista. Isso eu acho que independe de ser local, nacional, internacional. A gente sempre está pensando nisso, né? Em trabalhar essa questão que você coloca aqui como nomes, né? Nomes dos artistas, né? Enfim, algumas coisas técnicas, né? Questão de valor, por exemplo, quando você fala em precificação, quando a gente trabalha no mercado em âmbito nacional,
eu sempre tento, assim, que o trabalho do artista tenha o mesmo valor em todos os lugares onde ele tenha trabalhos, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho um trabalho de um artista aqui e um trabalho da mesma série tem numa galeria em São Paulo ou tem numa galeria na Cidade do México, então eu estou sempre em contato com essas galerias para a gente, entendeu, falar a mesma língua. Acontece que quando você está falando com um outro país e você tem uma questão de câmbio, trabalha numa outra moeda, entendeu? É um outro imposto. Então, nem sempre a gente consegue manter exatamente o mesmo valor, porque existem coisas embutidas aí, como impostos, como essa flutuação cambial, que é difícil da gente conseguir manter esse mesmo valor. Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma feira, eu percebo muito isso fora do país, e que, por exemplo, na Espanha, a Carla, que já foi muito na Arco, quando a gente vai na feira, tem lá o preço da obra mais o IVA, né, que é o imposto deles lá. Então, você tem um preço da obra que você fez toda a parte de exportação, e você tem o IVA, que é o imposto que você tem que recolher lá, né? Então, isso acaba mudando um pouco o preço da obra, né? Então, nessa questão da precificação que você estava falando, e a logística toda daí também do transporte, de você ter um despachante aqui, ter um despachante lá, tudo isso vai ficando salgado, assim, né? Mas é também uma maneira que a gente está investindo em trabalhar essa questão, de novo, que você colocou ali na pergunta, que é na construção dos nomes. Então, assim, todo o trabalho que a galeria faz é em cima da construção do artista, né? É em cima da construção do nome, porque nós somos agentes que representam eles, né? A produção toda é o artista que faz. Então, o tempo inteiro a gente está pensando nisso, na hora de produzir conteúdo. A gente fez muito agora, durante a pandemia, essas visitas aos ateliês dos artistas. Então, já que eles não podiam sair, a gente deu jeito de ir até lá e mostrar o que eles estavam produzindo, eles falarem um pouco sobre esse momento que eles estavam vivendo, produzindo, né, durante a pandemia. Então, aí também tem uma questão de você disponibilizar esse conteúdo, também é uma questão de construção de nome, né? Então, a construção do nome nada mais é do que você trazer à tona a produção do artista, a pesquisa. Ele que constrói, não é a galeria leva adiante, né? A gente mostra e investe indo nos lugares onde a gente acredita que tenham as pessoas certas para verem o trabalho, para conhecerem, poder conversar quando os artistas vão, enfim. Acho que é isso, respondi essa pergunta. Deliciosamente. Então, pessoal, eu vou abrir para perguntas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem umas perguntas engraçadinhas aqui, tipo essa para o espanhol, ó. Deixa eu ver o espanhol, acho que ele caiu. Tá aqui ele, peraí. Aqui. Olha lá, espanhol. A Nicole pergunta para você se você quer trocar um trabalho com ela. Podemos trocar, Nicole. Podemos trocar um trabalho. Podemos trocar um trabalho. A Mazé pergunta para Tuca, por que vocês galeristas não criam uma feira de arte em Curitiba? Opa! Olha, já se foi cogitado, mas assim, eu não sei, eu não vou encabeçar isso. Eu acho muito complicado. Eu posso, enfim, dar ideias, colaborar com a parte intelectual toda, mas é porque montar uma feira é algo bem complicado. Muito São caro. duas no Brasil, não é? Tem a Arte Rio e a SP Arte. Não sei se tem alguma outra paralela. Foto, né? Daí que é uma diferença. A parte, né? Uma parte que você participou, né, Tuca, também? Participei da parte. Arte Rio nunca fiz. Tem a outra também. A outra, outro dia. Eu não sei se o problema é comigo, mas eu não estou ouvindo a Tuca. Não? É com você, Mar. É com você, espanhol. Tá todo mundo ouvindo ela, assim. Ué?
Mas todas as feiras Rio e São Paulo, né? Oi? A outra é São Paulo, essa parte de São Paulo também. Todas Rio ou São Paulo. Eu não sei, essa outra é São Paulo? Essa eu nunca ouvi falar. Teve uns 2 anos atrás uma feira relativamente nova, eu acho que tem talvez 2 anos ou 3 anos, ou estaria indo para o 3º ano. Eu sei que teve um tempo atrás em Belo Horizonte, houve uma tentativa de fazer uma feira lá também, que na verdade aconteceu essa feira. Eu acho que eu vou sair e entrar novamente, porque eu só ouço o Marcos e você, Lília. Tá ok, a gente espera. Vou mostrar mais uma pergunta aqui para a Tuca, da Priscila. Tuca, você comentou que desde antes da pandemia o mercado de arte estava precisando procurar novos caminhos e se ampliar. Você acha que o isolamento e meio virtual, com sua maior objetividade, como você mencionou, fizeram com que os agentes criassem novos caminhos mais rápidos? E acredita que isso tem ajudado a formar novos colecionadores? Olha, sim, eu vi algumas pesquisas dessas da Artes e mesmo indicando que aumentaram muito o número de colecionadores e principalmente colecionadores jovens, né? O espaço galeria nunca foi um espaço muito convidativo, não é um espaço que as pessoas se sentem tão à vontade para entrarem, né? Então, acaba que fica restrito a algumas pessoas que têm o hábito de frequentar galerias. Elas são sempre abertas, para quem quiser ir, é gratuita. A gente já recebeu ligação de pessoas perguntando quanto custava para visitar a galeria, né? Então, mas eu acho que é uma questão de hábito mesmo, que as pessoas não sei, elas se sentem de alguma maneira amedrontadas, acham que se entrarem vão ter que comprar alguma coisa, então fica um pouco restrito. E com essas vendas online, né, com essa disponibilidade dessas obras, tanto no Instagram ou em plataformas como Artsy ou Artshow, as pessoas estão do outro lado, elas de alguma maneira se sentem mais à vontade para comprar esses novos colecionadores que não frequentavam as galerias, né? E eles passam a ter esse acesso, enfim, sem essa barreira, né? Agora, então, eu vou abrir para as historinhas, porque eu acho que a pergunta da Isabelle, tirando... eu acho que até não, ela já foi meio que contemplada nas respostas aqui, com exceção, acho que da pergunta específica para o espanhol, que como é que o espanhol vê a sua produção artística diante dessa nova realidade, né? Imposta aí, talvez pela pandemia, né? Eu acho que não muda. Enfim, a gente tem essa circunstância, né, da quarentena, todo mundo em casa, todo mundo com sérias restrições, mas o meu trabalho ele muda muito lentamente. O meu trabalho, por um lado, muda muito lentamente. Por outro lado, às vezes ele tem soluções formais que parecem que são uma novidade, mas pela questão poética ainda continua sendo a mesma coisa. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o meu trabalho ele muda muito lentamente, apesar de parecer formalmente muito diverso às vezes, mas leva tempo para mudar. Então, estimulada aí pelo Marco Melo, eu vou levantar o tempo aí para vocês contarem as historinhas agora, que segundo o Marcos é cheio das historinhas. Ele também. Ele também, Marcão. Um beijo enorme para você. Não, mas a Carla foi quem lembrou primeiro de uma história. Vai lá, Carla. Eu posso contar. Não, essa história que o Marcos levantou sobre os artistas lembrarem das suas obras, né, de arte. Uma oportunidade, teve aqui em casa o Rodrigo Andrade, e ele entrou em casa e a gente tem uma obra dele pequena que a gente comprou num leilão até. E ele olhou para a obra e falou:
Nossa, eu estava procurando tanto essa obra para expor, para colocar na minha exposição agora que acabou de ter em São Paulo, ela está aqui na casa de vocês. Tipo, ele falou, nossa, a gente procurou para onde andava essa obra, entendeu? E foi engraçado, porque ele falou, nossa, até é bom saber que essa obra está aqui agora, porque estava programado para ter uma exposição dele aqui em Curitiba, até no MON, com a história da pandemia, acabou não acontecendo. E ele falou, nossa, agora então para a próxima exposição, até está aqui em Curitiba, está até mais fácil dela poder ir para a exposição. Então foi bem engraçado, porque ele entrou em casa, ele viu assim, falou, tá aqui essa obra, achei, finalmente estava procurando. Então é um pouco o que o Marcos falou, né? Acho que pode acontecer mesmo, porque é como o espanhol também falou, né? Você vende tão rapidamente e acaba perdendo, às vezes, né? E como foi comprado em leilão e tudo, acaba se perdendo, né, essa trajetória da obra. Então foi uma historinha bacana. Eu achei que o Rodrigo ia dizer, nossa, que artista bacana que é esse, quem é? Adorei esse artista. Dos coloridos lá. Quem me dera ter mais esses achados aqui em casa, mas eu acho que não tem mais nenhum. É isso então, queridos. Vamos nos despedir aqui da nossa audiência. Essa live foi longe. Um beijo enorme para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada por ficarem com a gente até aqui. E um agradecimento de novo aí para esse nosso quarteto fantástico aí, né, Carla, Espanhol, Marcos, Tuca. Vocês foram deliciosos aqui. E, enfim, não tenho palavras para agradecer. Amei as falas de vocês todos. muito obrigada. De nada. Um abraço para todos. Eu agradeço. Abraço para todos. Um abraço. Tchau, tchau.